sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. 7 vezes clame hoje: o sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus nos esconda. O sangue de Jesus nos lave. E o sangue de Jesus nos limpe. Só através do poder do sangue que nós podemos, irmãos e irmãs, destronar potestades e principados. Hoje é dia 4 de novembro de 2025. Aqui fala sua irmã em Cristo, missionária Alessandra Rocha. E hoje eu quero trazer um tema muito forte, a pedido, é claro, que muitas das vezes não são abordados dentro de ministérios, porque às vezes também os cultos não dá tempo. Mas a gente tem que lidar com esse tipo de coisas, são armas espirituais. Falo diretamente para pessoas cristãs que entendem o mundo espiritual. Tem coisas que eu nem passo no pão diário, nem coloco em muitos grupos, como o ensinamento que a gente teve aí há uns 3 meses atrás, que tem pessoas, mesmo cristãs, que não estão ainda com as suas mentes abertas para entender o mundo espiritual. E se você soubesse, imaginasse ou pensasse como é que ele trabalha, você prestaria mais atenção. Hoje nós iremos identificar pelo menos 3 principados e potestade. Você acha que essa guerra, esse confronto, essas mortes no Rio de Janeiro é de origem espiritual ou origem natural? Responde para o teu espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, do verso 9 em diante, fala sobre 3 principados. Mas também você encontra no livro de Tito, em Efésios 5 e 6, você também encontra em Isaías 7. E a Bíblia nos dá respaldo para que nós possamos, em nome de Jesus, usando o sangue e o poder de Deus, para destronar essas potestades maléficas ou malignas. Capítulo 10 de Colossenses, do verso 9 em diante. Porque nele habita comportalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a discussão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Circuncisão de Cristo, perdão, aqui abrindo um parênteses. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele não era ignorante nas cartas que assim Deus lhe dava para ele escrever, para deixar hoje para nós. Quando ele cita aqui que o cabeça e o principados e potestade, ele está aqui falando de anjos caídos. No Brasil, tem potestades espirituais, são hostes espirituais da maldade que atua na idolatria. Um dos principados nacionais, eu vou falar aqui do meu Brasil, é Sidom, conhecido por muitos, me perdoe,
você que não tem o conhecimento, eu não estou aqui criticando a sua religiosidade, mas conhecido por Aparecida. É Sidom, fala desse principado lá em Isaías. Como atua esse principado? Simplesmente ele arrasta multidão, ele arrasta nação para o adorar. Por quê? Porque por trás dele tem o quê? Tem uma potestade. A potestade são os pequenos anjos que atuam ali na legalidade, que atuam na maldade, que atuam na violência, que atuam nos vícios, na prostituição, no roubo. Digamos que o governo do Brasil, ele é um principado, ele é um governante principado, e através do seu domínio tem ali os deputados, vereadores, senadores, que são o quê? São potestades menores que estão sujeitos à liderança maior. Quando você identifica que está sendo vítima de um principado e potestade, você ordena que o cabeça seja destronado, queimado, anulado ou repreendido pelo poder do sangue do nome poderoso de Jesus. Uma certa feita eu fui orar em uma senhora e entrava um demônio, saía outro, entrava um e saía outro, e eu já sem voz, eu digo, Senhor Jesus, se o Senhor não me der a direção de expulsar o cabeça desse corpo aqui, vai ser difícil. Aí o Espírito Santo disse, convoque o cabeça. Eu disse, o cabeça que está dentro dos menores, quem é você? Se manifesta calado e vai embora. E o diabo falou que era espírito das garras de morcego, era Exu da morte, mas era o principado que fica. Por exemplo, Satanás, ele está amarrado por 1000 anos, mas ele tem aqui a sua liderança na terra. São anjos caídos, irmãos. Eu não estou ficando maluco, eu estou falando o que a Bíblia nos fala, porque na Bíblia ressalta 432 vezes, se eu não me engano, a palavra inferno, demônios e anjos caídos. Então, se você está debaixo de uma influência, dentro das igrejas tem bastante. Jezabel, ela é uma potestade. Ela tinha ali o governo principado por ela e pelos seus. Então, a gente tem que identificar uma potestade. Tem potestades que atuam com flechas. Flechas, sim. Tem aquela flecha, por exemplo, tem uma potestade lá no altar. Uma pessoa que está com a vida toda desconcertada, mas está pregando a palavra de Deus. Mas se alguém, algum regente, um pastor pregar melhor, uma pastora for levar a palavra e cair na massa da igreja e ele, por exemplo, não gostar, ele suscita o principado que está dentro dele e começa a perseguir aquela pessoa e a pessoa não volta mais ali. Então existe muito isso em qualquer departamento público, privado. Aí você tem que ver, tem sempre um que manda nos demais. Se aquela pessoa não está com a autoridade do Espírito de Deus para governar, para liderar, para fazer planos, ela está debaixo de uma potestade. Quem atua na potestade, na prostituição? A linhagem de Pombogirô. Isso mesmo. São 7 linhagens reconhecidas e 7 linhagens leigas. Porque o Pombogirô, que é conhecido por Pombagira, ele atua em homem e em mulher, inclusive em crianças, viu? Já tem crianças que são possuídas por esses espíritos, onde os pais têm que prestar atenção, repreender pelo sangue do Cordeiro de Deus e ungir sempre a sua criança, adolescente. Um adolescente, digamos que uma jovem de 15 a 22 anos, que já teve aí inúmeros parceiros, se ela não está debaixo de uma potestade ou divindade carnal, ela está com o principado da prostituição. Aí destrona.
Como é que eu destrono? Aí aqui, você que está com a sua vida no altar de Cristo, você chama a sua filha, conversa com ela, ora com ela e prega a Bíblia para ela. E diga: olha, filha, isso não é normal. Eu quero orar por você. Deus quer te libertar hoje. Abre o teu coração. Eu não tive filhos, não coloquei filhos nem filhas no mundo para ser usada, escravizada por potestade, nem principados da prostituição, da droga, da bebida, da mentira, da pedofilia. Na pedofilia tem também. Tem um principado do inferno chamado Asmodeu, que ele trabalha no adultério e na pedofilia. São inúmeros nomes de capiroto que eu não posso passar nesse pão diário, porque você pode não conhecer e se assustar. Quem teve os ensinamentos conosco aprendeu alguma coisa em nome de Jesus. Aí você repreende a atuação. Eu tratei de um garoto pela graça de Deus que ele era viciado em sexo. Isso começou com 12 anos de idade. Ele já ficava com prostitutas, se lambuzava todo. E a mãe dele gastou muito dinheiro, irmãos, levando para psicólogo, fazendo terapia. E o pai dele nos procurou tempos atrás, faz tempo, e falou: missionário, eu não sei o que é que acontece, mas ele é 24 horas pensando, falando, se tocando. Eu digo: e o caso vai ficar pior. Porque no dia que ele não conseguir ter sexo lá fora, ele pode pegar alguém dentro de casa. E de fato, ele tentou pegar a própria irmã. Isso é triste, mas aconteceu. E ele se dispôs, a estar conosco, a conversar. E nós conversamos, orando, ele chorou muito. Ele disse que não sabia, mas vinha aquele desejo, ele sentia, ele cheirava. Demônio, irmão. Havia um pacto que uma das suas tias tinha feito no passado com bife, isso mesmo, com um bife de carne de boi, onde abriu o bife todinho, colocou o nome do garoto, colocou pimenta e consagrou ao pombogirô e deu para um cachorro de rua comer. E os demônios que foram ali abertos à legalidade começaram a seguir esse garoto. Começaram a seguir, ele ficou viciado, igual um cachorro de rua mesmo. E foi peleja, mas Deus operou o milagre. O Senhor dos Exércitos libertou, ele quis ser liberto. Ele terminou a sua faculdade, ele casou, hoje é pai de família, serve ao Senhor dos Exércitos, não está aqui mais nesse lugar, foi embora. Então, se a liderança, se você não trabalha com libertação, se você não buscar respaldo na Bíblia, se você não orar, se você não jejuar para ter o conhecimento, você acha que são sintomas de família, são sintomas que é normal, é jovem, é os hormônios. Não é, irmãos. Nem tudo é normal. Sabemos que existe o reino espiritual, sabemos que existe as trevas, que foi o próprio Deus que criou. Sabemos que existe o bem e o mal. Só que muitas pessoas dão mais legalidade às trevas. O Senhor dos Exércitos, ele tem poder. Ele cura, ele liberta, mas o ser humano tem que conhecer e tem que querer. Quer ser liberta? Quero. Então abre o teu coração. Crê na palavra do Senhor. Deixa ela entrar dentro de você. Pede para que Deus venha com batismo de fogo, porque o batismo do fogo, ele cura, ele liberta, ele apaga, ele anula todo o pecado e tira também a potestade. Todas as potestades trabalham em fortaleza. Por exemplo, a potestade aqui no Brasil, digamos que seja o governo, me perdoe, mas o Brasil tem que orar. Todos os crentes têm que orar para que Deus arranque a potestade maior, para que ela caia como caiu Dagon. Então você identifica o que é anormal e o que não é. Um outro exemplo de potestade
é a pessoa que muda de humor oscilantemente. Você está aqui, ó, maravilhosa, bem, serve a Deus, está com a vidinha equilibrada e do nada você começa a xingar, você começa a espernear, você começa a murmurar, você começa a falar. Tem um fluxo de potestade, de contendas sobre você. Aí você vai identificar se ela entrou pela sua boca, se ela entrou pelo seu ouvido ou se ela foi enviada. Como identificar se entrar pela boca? Se você conversou com alguém, se a pessoa passou algo para você e você retrucou ou respondeu que não gostou e não era o que você queria falar e finalizou falando, não gostando e chegou em casa e ficou balbuciando sozinho. Entra uma potestade de contendas, de demônios. O espírito da fofoca e da contenda se chama Rita. Exatamente, isso você não vai encontrar na Bíblia. É outra potestade que atua na miséria. Essa, ele trabalha com linhagem de esquerda, irmãos. Por quê? Porque ele sempre está ali na escassez. O espírito de potestade, ele é uma caveira. Ele usa faca. É tipo como se fosse aqueles bichos que tapam o olho, que colocam um paninho no olho, um pirata. Por quê? Porque ele cega o teu olho natural, cega teu olho espiritual e cega o teu entendimento. Aí você tem que analisar e pedir a Deus que abra os teus olhos, que arranque essa potestade. Como eu faço isso? Aí você lê Efésios 6, do 1 em diante, decretando que todo espírito de potestade, na escassez da água, na escassez da chuva, na escassez do alimento, na escassez da oração, ele seja destronado. E se há um principado, que ele seja alcançado pelo poder de Deus, porque ele já foi derrotado. E ele seja derrotado, que aquelas funções que ele está ali dominando não vão fluir. Porque você tem autoridade para destronar usando o nome e o sangue de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Mas são muitos nomes, são muitos tipos de potestade. Se eu for falar neste pão diário, nós levamos aqui 3 horas, para a glória de Deus. Mas o Senhor nos deixa em clareza para que o povo não sofra por falta de entendimento. Louvado seja Deus. Tem o que atua na doença, na saúde, tem o que atua no casamento, mas o Senhor dos Exércitos, ele nos dá sempre a palavra e envia alguém para identificar. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida, que Papai do Céu derrame uma chuva maravilhosa de bênção sobre você. A gente começou 3h22, buscando esse assunto a pedido. E para a honra e glória de Jesus, o que Deus nos deu até aqui, e se nós formos passar mais profundidade, você pode não entender, mas nós iremos trazer a segunda parte. Eu creio que antes do final do ano, a pedido, a gente vai estar fazendo a segunda parte sobre o mundo espiritual, para a glória de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a mão do soberano Deus, do poderoso, está sobre você. Toda influência do mal contra a sua família, contra a sua casa, seja destronada hoje pelo fogo de Cristo. Sangue, fogo, sangue, fogo, sangue, fogo, em nome de Jesus. Vamos nos aleluiar para a glória de Deus.